Bom dia a todos que estão nos assistindo. Bom dia, professor Rian. Bom dia, Bia. Sejam todos muito bem-vindos, tá? A mais um Pod Edu. E hoje eu tive a honra de ser convidada para participar, né, juntamente com a presença do professor Rian Frota, professor aqui do ensino médio da área da física. Professor, muito obrigado pela sua presença, tá? Prazer é meu. Sempre que for necessário para falar sobre o vestibular, qualquer dica que seja possível, pode contar comigo. Ai, ficamos muito felizes. E nosso principal objetivo é esclarecer algumas dúvidas, né, que já estamos aí chegando na reta final da UVA 2026.1. E o professor Rian vai estar aqui respondendo, tirando umas dúvidas, né, que para mim também teve umas mudanças, né? Muitas mudanças de um tempo para cá. Inclusive, eu, né, tive o prazer de fazer a prova 2 vezes, né, antes da mudança, né, que teve. Eu lembro muito bem que era muito mais complicado, sendo bem honesto, né? Antigamente a gente fazia a prova geral, Sim, de manhã. Exatamente. Na parte da tarde a prova específica, que era realmente assim meio complicada, juntamente com a redação. E hoje aqui, para tranquilizar os nossos queridos alunos, né, os nossos amados alunos que vão fazer agora nesse domingo essa prova, que hoje pode ter o coração mais ameno, né? A prova está mais simples, as mudanças já tem um tempo, né? Sim. Prova geral de manhã e redação à tarde, com peso 2 agora nas disciplinas que são específicas para o curso, né? Sim. E vamos tirar as melhores dicas aí para o pessoal. Então, sem mais delongas, pessoal, vamos já iniciar aqui a primeira pergunta, tá? Professor Rian, fazendo um parâmetro, né, dos temas que foram abordados na física, qual que você acha assim, que pode vir a aparecer no vestibular da UVA esse domingo? Assim, eu sempre vejo a prova da UVA, sempre que ela acontece, eu gosto de analisar, resolver a prova e assim, no meu ponto de vista, cinemática. Aos alunos que sempre é o princípio da física, né, do primeiro ano do ensino médio, que sempre esse conteúdo está presente em toda a física, é a cinemática. Movimento uniformemente variado, né? Então, assim, esse assunto sempre está em prova geral, sempre está na prova específica. Hoje em dia eu não vejo um aulão ou uma aula de revisão de física para a UVA que esse conteúdo não esteja. Não caia, né? Exatamente. Primeira coisa que eu falo, cinemática. Outra coisa que cai bastante também, que eu percebo, hidrostática e termodinâmica, né? Gosto muito de falar sobre pressão, densidade. Primeira lei da termodinâmica também, que é importante, que a UVA também adora. E a segunda lei é, às vezes, um pouquinho mais rebuscada, mas também é muito interessante, recorrente, né? Assim, a gente tenta trazer, né, essas ideias. Pode vir a gente se surpreender, né? Porque Sim. Tudo é inesperado. A gente sabe que a UVA, às vezes, ela passa pelas essas mudanças, né? E aí, assim, já aproveitando para fazer uma próxima pergunta, existe algum conteúdo que pode, assim, cair inesperadamente, assim, que você pode chegar, assim, não, isso aqui pode vir a cair dessa vez? Sim, Assim, tem um conteúdo que eu também fiquei surpreso quando caiu, acho que já tem uns 2, 3 anos mais ou menos, que assim nunca foi esperado, não por mim, porque a UVA sempre cobrava esses conteúdos mais tradicionais, primeiro, segundo Sim. ano, né? Só que caiu uma vez uma questão de magnetismo, que eu olhei assim, oh meu Deus, magnetismo eu nunca tinha visto na UVA, não nessas provas mais atuais, né? Mas também tem coisas que eu não vejo há muito tempo na UVA, gravitação universal, tem muito tempo que eu não vejo. E outra coisa também que eu não vejo cair também há muito tempo, estática, né? Corpo extenso e ponto material. Então acredito que os alunos ainda têm um tempinho, sei que a prova é domingo, mas se tiver um tempinho para dar uma revisão, né? Dar uma olhadinha na sua apostila, coisa assim, dar uma revisada desses conteúdos. Por sorte, né? Os nossos alunos aqui do primeiro ano e do terceiro também, devido aos aulões, tiveram acesso a esses conteúdos de revisão nos aulões aqui, então a gente está bem tranquilo com relação a isso, né? Ainda bem, né, professor? Graças a Deus. E fazendo só um parâmetrozinho, a gente sabe que a prova vai iniciar as partidas. É aconselhado, na verdade, que chegue com antecedência. No dia 3 de dezembro, né, a partir no horário de meio-dia, começou a ser liberado o cartão de formação, onde os alunos eles já tiveram acesso através do site uvanet.com.br para ter, né, o local de formação, a data. Sim. Então, é muito importante, a gente aconselha, principalmente para os nossos alunos, como também para todos os participantes, que eles façam impressão, né? Sim, é o mais seguro. É o sempre mais seguro de todos. Até porque a gente sabe que a UVA ela é muito grande. Falando questão de dimensão, é muito grande. São muitos campos, né? Muitos campos, exatamente. Realmente, então assim, o recomendado é que o aluno, hoje em dia está tudo mais tranquilo, né? Você pode chegar com o celular, mostrar seu cartão de informação e às vezes assim,
Mas eu sempre falo para os alunos, nada supera o clássico. Faça a impressão do seu cartãozinho de informação, veja a sua localização, o campus, a sala de provas, não tenha dúvidas, chegue até lá, veja responsáveis, pergunte, não dê chance ao erro, né? E sem falar também do cartão de identificação, né? A identidade, documento com foto. Tem que ter o não esqueça, pessoal, porque realmente são detalhes, né? Eu acho que às vezes o aluno está tão nervoso com a prova em si e esquece a preparação para a chegada da prova, né? Outra questão da comida sim, também, eu ia citar agora. A alimentação. É uma prova, assim, digamos assim, extensa. É um intervalo curto de prova geral, sim, mas é sempre bom você ter algum tipo de coisa para você comer, uma barrinha de cereal, né? Água que não pode faltar para você estar lá sempre, né, mantendo a concentração. A alimentação é extremamente importante e água, com certeza. Exatamente. Eu que já fui também, você também que já fomos, né? Eu lembro que na minha época, muita gente ainda levava, porque assim, como você explicou, a gente tinha as gerais e as específicas. A gente fazia a geral, mas a nossa cabeça estava na específica. Exatamente. E como você já ressaltou, é um presente de Natal que eles estão ganhando, né? Literalmente, porque facilitou ser, no período da tarde, apenas a prova de redação, com a duração de 2 horas e 30 minutos, né? Então vale dá tempo de pensar, puxar repertório da cabeça, né? Fazer uma redação com calma, com a letra legível. Então tá tudo encaminhado, basicamente, né? Basta querer, né? Exatamente, é querer. Professor, voltando para as perguntas, quais assuntos de física tiveram maior peso, assim, ao seu ver, nas últimas edições da UVA? Eu ainda volto a ressaltar a cinemática. Porque realmente, por exemplo, teve o último aulão agora lá da UVA, que aconteceu no campus do Cidal, né? A gente tem acesso a isso. Então, nesse contexto, eu sempre vejo o pessoal, os ex-alunos, né, sempre revisando esse contexto. A cinemática está sempre presente na prova da UVA. E quem for fazer prova cuja física tenha peso 2, não alivie. Cinemática. Também vou ressaltar aqui eletrostática também, que às vezes tem uns conteúdos interessantes, né? Então, nesse contexto, o que não vai surpreender é, domingo vai ter cinemática e conteúdos assim que... Tipo assim, o Enem, por exemplo, gosta muito de elerodinâmica, né? A gente viu na última prova do Enem, inclusive a gente está vendo várias semelhanças, né? Então, exatamente. O Enem gosta muito de cobrar a questão de elerodinâmica, de ondulatória. A UVA também gosta, se ressaltar também ondulatório, os alunos terem aí noções aí do princípio, né? Relação fundamental da ondulatória, como o pessoal chama V lambda F, fenômenos ondulatórios, reflexão, refração, difração, tudo isso é importante também ter revisado antes da prova, que é para poder ajudar. As provas teóricas de física da UVA são maravilhosas. Vale também focar na questão da interpretação, né? Sim. Isso daí eu vejo que muitos alunos eles têm que se atentar mais, né? Então é uma dica muito importante, ler, reler, se possível ler de novo. E é simplesmente a crítica que eu faço aos alunos, né? Os alunos sempre falam assim, eu não gosto de física, eu não gosto de física, física não me entra. É porque tem uma ideia muito simples por trás. A matemática ela é interessante porque ela é direta. Você lê uma questão de matemática, ela não lhe dá, dependendo da questão, claro, não estou generalizando, mas ela é direta, você sabe o que tem que fazer, você identifica o assunto facilmente, você sabe se é uma função, você sabe se é logaritmo, você sabe tudo. Na física é um pouco mais complexo, por quê? A leitura e interpretação ela é muito importante. Então o que eu falo sempre para os alunos? Você nunca vai gostar ou aprender física se você não souber português e matemática. Não adianta. Se o aluno não gosta de ler, né? Se o aluno não gosta de treinar cálculos, tira da cabeça essa história de decorar fórmula, pelo amor de Deus. Eu bato na tecla com os alunos aqui do colégio. Eu não ensino fórmula, eu ensino matematicamente a você analisar o fenômeno. Eu acho que essa que é a chave, né? Porque chegou o aluno, por exemplo, está dando aula, o aluno chega assim, eu vou usar sorvete nessa questão aí. Eu juro por Deus que eu ia falar sorvete. E olha que é da cinemática, o conteúdo mais importante, assim, né? Professor, eu aprendi a fórmula do sorvete. Eu não... É exatamente isso. Não, comigo, gente, foi desse jeito. Eu Só que vale que ajuda. que é a realidade que ele está dizendo. Não adianta a gente ir com a ideia de uma fórmula na cabeça e acabar não utilizando. Só para a gente ter noção, entendendo, a equação se chama equação horária da posição do movimento uniforme. Porque assim você vai determinar a posição de um corpo em qualquer intervalo de tempo, com velocidade constante. Então assim, fica naturalmente, pelo nome você consegue identificar o que é que você tem que fazer. Agora, chegando assim, sorvete. E aí, quando é que eu sei se o movimento vai ser progressivo, retrógrado?
Exatamente. Né? Então, o que eu faço questão, desde o primeiro ano, os alunos daqui sentiram, né, esse peso, que é realmente matematizar o fenômeno, né? Entender que não é uma fórmula, e sim uma descrição matemática do que está acontecendo. Então, esse é o objetivo que eu sempre trago aqui para o colégio e para todas as instituições possíveis. Já que a gente está abordando esse assunto, então a gente já percebe, que já era a próxima pergunta, mas a gente já percebe que cinemática vai ser algo que vai estar lá, certeza, vocês estão vendo, né? Estão ouvindo. O professor Rian Frota está dizendo que vai cair o quê? Cinemática. Cinemática. Então, se não cair, a gente vai vir aqui cobrar ele, tá bom? Vamos cobrar e eu ainda faço toda a correção ao vivo para todo mundo aqui. Olha aí, gente. Vai dar certo. Mas não que não seja possível. Caso mesmo que caia, se nós sentirmos a necessidade, a gente vem aqui resolver a prova todo mundo junto, não tem problema nenhum. Pois ó, estão avisados, né? Então, já que a gente está abordando essa temática, professor, como é que o aluno ele conseguiria diferenciar uma questão de cálculo, porque a gente sabe que tem Sim. questões que são extensas, tem números e tudo mais, para uma questão que é apenas uma teoria? Pronto, é exatamente isso que eu gosto da UVA, porque assim, muitas vezes dá essa confusão. Aparece na questão números, né, que você aparentemente tende a colocar em equações, mas a resposta é teórica. Né? Acontece bastante isso. Então, o segredo sempre é ter sempre essa dualidade na mente. A parte teórica do assunto e a parte algébrica. Não tem como você separar essas duas partes na física. Não tem como. Então, você lê uma questão, por exemplo, aconteceu aí na cinemática, vamos supor, questão de lançamentos, outra coisa importante, que a UVA também gosta de cobrar, lançamentos horizontais, lançamento horizontal, vertical, oblíquo, né? Levar em consideração também conceitos de trigonometria da matemática, é importante a gente ter em mente, né? Mas, assim, ter noção com relação, por exemplo, um lançamento oblíquo. A gente sabe que no ponto mais alto da trajetória, nós temos que a velocidade na componente vertical ela é nula, né? Por mais que você possa fazer cálculos naquele instante, né? A questão pode pedir uma resposta teórica. Então, a análise algébrica e teórica estão sempre interligadas, não tem como separar, de fato, né? Salva alguma questão muito, muito, muito específica, né? Mas não tem como separar. Não tem. Então, não. Você acredita que todas as questões de física, tá certo, pessoal? A gente não está generalizando. Com a gente certeza. está conceituando apenas um tipo de disciplina. Exatamente. Tá? Que vale também na parte da... Mas não que também não possa acontecer, né? Por exemplo, às vezes a UVA pode cobrar, já caiu, por exemplo, de você ter uma questão teórica e você tem que elaborar por meio do texto uma equação. E aparece lá nas opções. Então, assim, não tem como generalizar, mas também não pode deixar os dois separados, sempre um ao lado do outro. Então é mais fácil ter a questão com o cálculo do que sozinha, né? Beleza. Então você acredita, essa é a próxima pergunta, você acredita que pode ser um erro mais comum do jovem, do participante que está fazendo a prova, acabar deduzindo que essa daqui tem uns números, mas que é só, vou chutar, vou marcar. Aí acaba, né? Com relação ao erro dos alunos, eu percebo durante o ano letivo muitas coisas interessantes. Primeiro, o erro do aluno, eu vou pular. Vamos lá. Eu sou bem simples para falar sobre como é que a gente pode fazer um vestibular. Todo mundo tem afeição para alguma área de conhecimento. Não sei qual que a Bia tem. É humanas? Você tem muito cara de quem gosta de humanas. Eu sou das humanas, né? Então é nítido. Então, exatamente. Então, se a Bia vai fazer um vestibular tipo a UVA, onde as questões de história são muito boas, sim, geografia também, Ceará, português também, tem a questão também dos livros, né, que eles cobram. Sim. Então, não tem sentido a Bia pegar uma prova dessa, sendo que ela tem ela tem mais facilidade com a humanas, começar por uma parte mais difícil. É garantir logo o que você sabe. Professor, mas eu também vejo, tipo assim, voltando no meu caso, como você já sabe, humanas é minha especialidade, minha específica. Quando eu vou, por exemplo, para uma área da matemática, eu já me desmotivo. Porque é algo que eu já sei, infelizmente, que o meu subconsciente, na minha consciência, já fala assim, tu vai tentar pra quê? Sim. Você tá entendendo? Ainda também tem essa contrapartida do lado da mente, né? Do adolescente. Porque hoje a gente sabe que muitos alunos, eles acabam se tornando mais frágeis em relação a essa situação. Sim. Eu tenho nota baixa nessa disciplina, então eu não vou nem tentar. É exatamente isso, né? É o que eu falo para os alunos. Porque, assim, é uma dualidade. Assim, eu, como físico, eu tenho que analisar todos os referenciais possíveis, né? Para a Bia, se ela tem afinidade com humanas, e o subconsciente dela diz que
Se ela for tentar matemática, ela vai desmotivar, isso pode acabar atrapalhando o rendimento dela na parte que ela tem facilidade, né? Então, se for para sofrer, deixa para o final, né? Eu acho que é mais interessante. Pô, vou garantir logo que eu já sei, vou aqui fazer a prova com a autoestima alta, né? Fazer uma prova de humanas bem interessante, aí a autoestima sobe, aí você pensa, agora vou para matemática. Fazer o que gosta logo de primeiro, porque, assim, né? eu vou ser bem honesto. Há professores que possam discordar, e eu entendo e eu respeito a opinião, mas se você começa a fazer uma parte que você tem dificuldade, você vai acabar se frustrando. Por exemplo, eu não consegui interpretar a primeira questão de matemática, vou para a segunda também não consegui, vou para a terceira também não consegui. Você vai se desmotivando. Aí quando você vai fazer a sua parte que você tem afinidade, você não está mais com aquele gás. Então, sejamos honestos. Às vezes você pode ler, interpreta errado sem perceber, né? Então o que eu falo para os alunos é: faça logo o que você tem afinidade, porque não vai te cansar tanto. E aí você usa todos os seus esforços, ou seja, aquilo que você precisa para fazer a prova, para a parte que você tem a maior dificuldade, né? Então, assim, por exemplo, eu gosto muito de todas as áreas de conhecimento, salvo a química. A química, para mim, na minha época de estudante, era muito complicada. Para ter noção, eu fui realmente aprender a estudar química no segundo ano do ensino médio. Eu já tinha feito vestibular naquela época, já tinha passado também. Mas por quê? E é outra dica que eu falo para os alunos, né? A gente está fazendo um podcast de véspera, mas sempre resolver as provas anteriores da UVA é uma virada de chave na cabeça do aluno. Hoje em dia, por exemplo, eu não sei mais como é que fica essa questão, né? Mas eu, por exemplo, 2017, 2016, 2018, quando eu era vestibulando, eu resolvi uma prova da UVA por dia. Fazia as redações, levava para o laboratório, coisa que os alunos também têm que começar a criar o hábito, escrever, levar para um professor, entender o que está acontecendo, porque assim, querendo ou não, a redação hoje diferencia, né? É crucial. Também, né? Hoje em dia, um aluno que faz uma boa redação pode nem ter ido tão bem na prova da manhã, mas se você faz uma redação boa, sua vaga ainda pode estar garantida, né? Então, o aluno tem, por exemplo, esse ano, né? A gente não tem mais como melhorar isso, não tem como você ir para o laboratório agora daqui até domingo, né? Sim. Mas para 2026, o começo desse ano, que eu acho que vai ser um ano maravilhoso, se Deus quiser, o aluno começa a criar o hábito desde cedo, fazer realmente redações, ir para os laboratórios. Aqui os nossos professores de redação aqui são professores excelentes, então nossos alunos aí podem ter a segurança de que sua redação vai ser muito bem corrigida e vai ter as melhores dicas possíveis. E é isso que eu falo para os alunos, realmente, com relação à dificuldade, é isso. Realmente começar pela parte que você tem afinidade. Garantir isso e depois você, com autoestima maior, você vai fazer aquelas que você tem dificuldade. Na química, por exemplo, quando fui fazer o vestibular, eu tive esse problema de subconsciente, né? Fui fazer a prova, eu vou logo começar por física, né? Porque é a minha área que eu gosto, né? Fiz a prova de física tranquilamente, aí eu vou logo para matemática. Aí eu vou logo para história, eu gosto muito de história, eu sou doido por história. História do Brasil, fui lá fazer a prova de história da UFA. Aí pronto, eu pensei, acho que eu vou tentar química agora. Acho que ainda está cedo, mas vou tentar. Aí começa, meu irmão, leitura da primeira, acho que diabo é isso aqui. E vai, sucessivamente, a autoestima vai baixando. Aí eu parei, não, vou logo fazer as outras, depois eu volto para cá. E se não me falha a memória, naquela época, eu não sei se ainda hoje isso acontece, mas tem aquela história dos 25%, né, para a redação ser corrigida. Sim. Pois é. Eu tentei, eu assim, meu irmão, vou acertar 2 e acabou-se. Mas graças a Deus eu acertei na época que realmente eu assumi a faculdade, eu tinha acertado 5, por um milagre, né? E uma delas eu chutei, tá? As outras 4 eu fiz consciente com muita dificuldade. É interessante, professor, quando a gente aborda esse assunto, né, na questão da afinidade, né? Mas também vale ressaltar que é muito importante que no dia a pessoa ela vá descansada, ela vá pelo menos evitar algum tipo de estresse, né, no sábado ou então na sexta, porque para se fazer uma prova boa, uma prova realmente que vale a pena estar fazendo, Sim. Porque querendo ou não, até financeiramente, né, Com certeza. a gente acaba tendo um gasto para poder estar realizando essa prova, é muito importante que a pessoa vá com a saúde mental, Sim. apesar dos apesares, também, né? Em dias. Sim. Eu tenho um ex-professor meu, né, que atualmente eu trabalho com ele, que é o professor Kleber Teixeira. Ele sempre me disse, ele sempre reafirmava, não só para mim, mas como também para as outras alunas dele, que é muito importante que a gente tenha um dia bem, né? Sim. Não é fácil a gente passar, por exemplo, por uma discussão,
num sábado e acordar cansada, porque nosso corpo ele também precisa Exatamente. descansar e enfrentar tipo uma prova que é de resistência. Uma resistência às vezes pode ser mental ou então física, né? Levando em consideração também a questão da ansiedade, né? Porque ansiedade, assim, a gente que não é pode muito tirar presente. a gente não pode tirar o fato de que muitos alunos pensam, tem em mente a ideia de que eu tenho que passar agora, tem que ser agora, tem que ser agora. Fora a pressão que sofre, né? Sim, Por causa da família, também dos pais, a própria pressão que eles mesmos se impõem, né? Então, nesse contexto, mas eu sempre falo para os alunos, uma prova, certo que o conhecimento vale muito, mas você tem que estar preparado psicologicamente, com a cabeça fria e também fisicamente. Uma coisa, hoje em dia eu acho a coisa mais linda do mundo, todo aluno faz academia. Indiscutivelmente hoje, graças a Deus, os alunos hoje, de qualquer série, faz academia. Então, o que é que eu faria? Né? Por exemplo, o que é que eu fiz na minha época, né? Poxa, pega o sábado... São dicas valiosas, tá, pessoal? Então, anote aí. eu aprovei 2 vezes, então... São dicas valiosas porque pode servir também para vocês, Sim, né? é aquela história. Dicas. Eu sempre falo para os alunos o seguinte, tem gente que tenta adaptar a rotina deles com a de alguém de rede social. Isso para mim é um absurdo. Eu, por exemplo, já cheguei para um aluno já chegou para mim e falou assim, Rian, tu estuda quanto por dia? Eu falei assim, meu irmão, eu estudo quanto eu aguentar. Não tem essa história que eu estudo 2 horas por dia, 3, 6. A minha rotina funciona para mim. É totalmente diferente, né? Para você, eu não sei se vai funcionar. Eu sou o sujeito assim, sentei até onde der, eu estou estudando. Sim. Eu não tenho um limite, eu tenho só hora para começar. Então, assim, não adianta os alunos se basearem numa rotina que eles não sabem se é para eles. A gente tem que aprender a respeitar o limite de cada um. Com certeza. Né? E os alunos hoje em dia desrespeitam o próprio limite. Né? É aí que vem a questão da ansiedade, A frustração. a cobrança. Tipo assim, poxa, não estudei muito hoje. Aí tipo, Eu pega um tenho que aluno... virar à noite. Exatamente. Aí tem uma prova domingo. Aí um aluno hoje com ansiedade, eu vou estudar mais hoje sexta-feira. Aí começa a estudar até tarde na sexta, aí acorda tarde no domingo, no sábado. Aí vai dormir de tarde no sábado, depois do almoço. Isso acaba afetando o sono dele do sábado à noite para acordar ruim no domingo. Então, assim, é uma bola de neve, né? Então tem que estar sempre com cuidado isso. Então, tem que ter um preparo físico, você tem que fazer realmente... Hoje em dia isso não é mais um diferencial, não. Hoje em dia isso é necessidade. Já ia lhe dizer, hoje se torna necessidade. Principalmente no mundo que a gente vive atualmente, né? Exatamente. Assim. E já que a gente está falando em questão de chegada, Sim. a gente precisa reforçar, né? Nem relembrar. Reforçar que os portões, a abertura dos portões, né? Do local, do campus que você for fazer, participante, aluno, começa às 7 horas da manhã. Aquelas pessoas que moram, né, nos municípios próximos a Sobral, que vão prestar uva, é muito importante também que, se não conhecer o local, a gente já está falando tudo na véspera. Sim. Mas são coisas que a gente reforçou durante o período. Nossos alunos que se inscreveram, né, conosco na coordenação, foi uma coisa que eu reforcei com eles. Assim que sai o cartão de informação, não conhece o campus, dá uma passadinha com o pai ou com a mãe, em frente. Por favor. Eu sei que se torna complicado dentro, porque Sim. são muitas salas. Mas só o fato de saber da localização já é tempo ganho. Sim, muito. Sabe? E também não tenho vergonha de perguntar. Uma porque, coisa assim, que eu já vi muito aluno chegar, sabe onde é o campus? Então, eu vou fazer minha prova no Betânia. Pronto, No aí Betânia fica lá fora. 3, meu irmão. Exatamente, aí fica lá fora. Aí fica rodando atrás do exatamente. número da sala. Aí você perde tempo, você já fica cansado, já fica... Então, assim, pergunte os professores que já... Professor, hoje Sobral, basicamente, boa parte dos licenciados é da URA, né? Então a galera conhece. Então, por exemplo, uma aluna minha chegou e disse assim, Rian, vai ter o aulão da uva lá no Cidal. Né? Onde é? Aí eu, tá bom. Aí eu fui lá, Vamos lá, orientei explicar, assim, né? pá. Sim, só que lá é no auditório. Como é que eu acho o auditório? Aí também tem que ter a autonomia do aluno, uma coisa que eu Exatamente. friso muito para os nossos, né? Que eu tenho já essa prática de fala. Eu friso muito que eles precisam ter essa autonomia. Aqui na coordenação, professor Rian, eu exclusivamente já dedico no período de inscrições, tanto de Enem como de UVA, prestar esse serviço para eles, de inscrição, de acompanhar, de entregar o boleto, né? Sim. Os pais que têm os filhos que são inscritos e até mesmo os filhos, eles sabem desse cuidado que nós da coordenação temos.
Inclusive, quando foi liberado, né, eu já encaminhei no grupo dos pais todas as informações, o link, o login, como é que faz o login, tudo justamente para poder facilitar e tirar as dúvidas. E caso tenha dúvidas, né, entrasse em contato com a coordenação. Porque o que falta, o que eu percebo, né, além da falta da autonomia do jovem, eu vou ser sincera com vocês, é a questão também do perguntar. Sim. Eles se calam para muitas coisas e acabam deixando para ser resolvidas na véspera, na última hora, sabe? Realmente. Às vezes ele chega assim, Bia, que caneta eu tenho que levar? Sendo que é uma coisa tão básica, caneta preta, transparente, assim como no Enem, tá entendendo? Sim. E é isso, são esses detalhes em que a gente precisa estar reforçando, né? Nem relembrando, é reforçando. Sim. E uma coisa importante, né? O horário da prova, lembrando, dando continuidade. 7 horas da manhã abre, né, os portões. Às 8 ele fecha e inicia a avaliação, a prova, às 8h30 da manhã, tá certo? Tendo a duração até às 12h30, né, onde o aluno... Eu não sei ao certo se também teve modificações no horário de saída. Eu acredito que ainda é com uma hora de prova. Eu acho que depois de uma hora de prova, tá? Mas nós aconselhamos, tá? Eu também vou utilizar aqui a voz do professor, que o aluno continue até onde ele conseguir. Se ele terminar 12 horas, ótimo. Mas se ele conseguir ficar mais tempo, se dedicar mais e não ter pressa, é de extrema importância. É exatamente o que a gente percebe, né? A prova da UVA por área de conhecimento é uma prova curta, né? Então, assim, não dê chance ao azar, né? Por exemplo, poxa, a prova vai começar às 8h30, vai até 12h30, 4 horas de prova. Então, dá tempo. Você vai, como a gente já falou aqui, se você fizer aquilo que você tem afinidade, você já vai terminar isso muito rápido. Sim. Então, assim, pega a prova, para não supor que tem um aluno que tem dificuldade em matemática, leia, releia, separe dados, identifique o assunto e faça com calma. Use o tempo a seu favor, né? Não deixar que a dificuldade, né, ou a sua falta de afinidade com a disciplina seja o fator limitante para você pelo menos nem tentar. Exatamente. Né? Realmente, então, e principalmente na parte da redação. A redação não precisa ir com pressa, porque às vezes Fora a pessoa que fica tão 2 cansada. horas, mas são 2 horas e 30 minutos. Mas dá só, tempo de almoçar, mas eu acho que dá tomar um pra poder ter banhozinho, dá tempo. Exatamente. É só se organizar. Também um princípio básico do ser humano é ter a organização. Exatamente. Sabe? Seja numa prova, na rotina do dia. E eu acredito que é uma dica muito valiosa. Muito valiosa. Até nós, adultos, né, que passamos por uma rotina de trabalho, de vida pessoal, a gente precisa ter essa organização, entendeu? Então, assim, realmente é saber utilizar o tempo, né? Poxa, a prova os portões vão abrir às 2 horas, né? Eles abrem às 2 horas, exatamente. Que é a parte da redação na parte da tarde. Isso, aí já fecha. Vai abrir 2 horas. De 12h30 até 2 horas, 1h30, para quem mora em Sobral, pelo menos, dependendo de onde, né? Dá tempo. Vai em casa, toma um banho, relaxa, almoça tranquilo. O portão só fecha o quê? 3 horas. Então, ó, dá para ser. Não levando em consideração, não deixando de levar em consideração também a antecedência de ir, claro. Sim. Mas dá para você dar uma relaxada também. E fora que, como a pessoa ela já tem noção, o participante já vai ter a noção de onde é a sua sala, se torna mais fácil. Exatamente. Sabe? Lógico, né, que pode haver imprevistos e a gente certeza. também tem que se atentar a esses detalhes. Com certeza. E, novamente, né, fechando às 15 horas, tá? E iniciando às 15h30, o início da redação. Sim. Como já reforçado, 2 horas e 30 minutos de prova, finalizando às 18 horas, tá certo, pessoal? É muito importante se atentar a esses horários, tá? Justamente para, novamente, se organizar, até aquelas pessoas que moram em outros distritos, né? Nós temos alunos que moram em outros distritos que Aí vão também, vir, né? uma coisa interessante, que eu não sei se é mais assim, por exemplo, eu acho que foi em 2017, quando eu fui fazer a prova de 2017, sempre tinha, né, alguém com alimentação por perto. Na minha época, eu não sei mais como é que é, né? Tinha aquele sanduíchezinho natural, Sim, né? que ficava as barraquinhas Sim, assim ao lado, tinha né? gente que vendia quentinha, aquelas... Poxa, dá certo. Como é que eu fiz? Terminei a prova geral, fiquei sentado na calçada esperando o portão abrir. Eu não ia voltar para casa, porque eu sabia que, como eu era bem, diga-se de passagem, um pouquinho preguiçoso, eu sabia que se eu fosse em casa ia dar um sono depois do almoço. Para eu não perder, né, para o sangue não esfriar, ficava lá no sol quente mesmo, na calçada, comprava uma quentinha, um sanduíche natural, também para não ficar muito cheio, para não ficar desconfortável.
e esperava. Ia fazer a prova específica. Aí, hoje eu não sei como é que é. Eu acredito, né, conforme o tempo passou, deve estar ainda mais fácil. Com certeza, né? Eu fiz, por exemplo, no Raul Monte na época, se não me falha a memória, foi no Raul Monte que eu fiz a minha prova geral específica, e quase que de frente tinha também lá um restaurantezinho, dá para a pessoa ficar lá, descansar e respeitar sempre o horário, não esquecer, né? No meu caso, eu fiz propriamente na UVA, ali no Campus Betânia, foi muito tranquilo. Como eu moro bem próximo, então eu consegui ir em casa, né? Relaxar um pouco, porque eu acho para mim essencial, né? Sim, é importante. No meu caso, acho melhor ir em casa, tomar um banho, descansar assim um pouco e voltar no horário com antecedência. Já você funciona, né? Continuar lá. Então a gente já tem aí uma discordância mais positiva. E a gente volta então, a ressaltar aquilo que a gente citou anteriormente. É cada um saber Exatamente. E respeitar o que é bom para você. Eu fazia isso porque eu queria realmente não perder o fio da meada. Eu queria estar sempre alinhado com o objetivo. Eu tinha que passar, na minha cabeça, eu tenho que passar, então vou fazer o melhor possível. Professor, vamos para as últimas perguntas, Vamos. tá? Bom, aqui a gente já deu para entender um pouquinho que você já deixou como dica interessante que a pessoa faça aquilo que realmente goste, né? Então, você aconselha que, no caso, o aluno que vai prestar, por exemplo, vai entrar, fez um curso que exija a área da física, então você acha interessante que mesmo assim ele já entre logo fazendo a física, já que é da alçada dele. Agora sim, aí eu vou entrar em discrepância com o meu próprio argumento. Por exemplo, eu gosto muito de física, né? Eu comecei fazendo a prova de física. Eu tinha dificuldade em química. Sim. Então, assim, existe o meio termo, né? Existe o que você tem afinidade, o que você não tem, e aquilo lá que é o geral, que você consegue desenrolar, né? Mas, por exemplo, hoje em dia, eu não faria mais assim. Por exemplo, se eu fosse prestar vestibular da UVA para fazer física específica, ou seja, hoje, peso 2, né? Peso 2. É matemática e física. Como eles dois, e eu já sei que eu só tenho afinidade por elas duas, né? Eu já não começaria por elas hoje. Eu começaria pela parte geral, né? Porque eu ia estar com a mente mais descansada, porque querendo ou não, qualquer que seja a área de conhecimento que você tem afinidade, vai puxar um pouquinho de você também. Até porque ela é peso 2 e você precisa Exatamente. se dedicar mais nela. Então, aí nesse caso, realmente, eu focava logo no geralzão. Eu faria assim hoje, né? Focava no geralzão, aí eu ia para minha parte de afinidade, e quando você acerta uma coisa que você gosta, por exemplo, quando eu fazia uma questão de física, eu sabia que eu estava acertando, eu ficava muito feliz. Então, opa, bora, cadê a próxima? Então, sempre querendo mais, né? E depois que você vai pegar a sua parte de menos afinidade, leia com mais carinho, mais atenção. Mas aí realmente é que fica outro dilema, deixar para o final, né? Então, é saber utilizar o tempo de vocês, né? Você pode também dar uma leitura rápida. Quem nunca fez isso, né? Por exemplo, a gente deu uma dica para os alunos no Enem, Bia, para eles olharem assim, a prova rapidamente e na leitura do enunciado identificar o conteúdo da questão. Né? Por exemplo, li aqui, no meu caso, a dificuldade era química. É química orgânica. Pô, tem uma base, MET, ET, PROPUT, PENT, né? Botei lá, escrevi, vou fazer ela que eu acho que eu sei, né? Então vai separando aquilo que você sabe, né? Para ter o melhor aproveitamento possível da prova. Ninguém precisa fechar a prova para ser bom, né? Mas faça que você tenha afinidade para dar tudo certo e garanta o que você puder. É isso. A gente está na véspera, a gente tem que pegar a melhor estratégia possível. Verdade. Passou o ano, né? Tivemos várias revisões. Muitas. Não proprietariamente ditas para a UVA, né? Mas sim no seu complexo todo, até porque a vida no terceiro ano é vida de revisão. Isso. Então, acaba que, querendo ou não, são revisadas diversas disciplinas, diversas, enfim, né, provas, vestibulares, não somente o Enem, não somente a UVA, nós tivemos alunos prestando o S, né? Então, Sim. tivemos também revisões que foram, como eu disse, o mundinho do terceiro ano é todo de revisão. Geral. Então, acaba que qualquer hora, qualquer parte, aquele aluno que se dedicou, né, que prestou atenção, acaba relembrando, poxa, o professor fulano de tal falou Sim. disso. Eu me lembro até que tivemos um aluno, né, que foi para a segunda fase da UES, do terceiro ano do ensino médio desse ano, ele fez lá em Crateús, tá? E aí ele chegou pro professor, né, pra professora, e falou assim, professora, caiu tudo sobre corpo humano. Parte do corpo humano, fez justamente aquela revisão que você deu. É exatamente Olha aí, são isso, coisas né? interessantes, né, que
A gente entende que o terceiro ano é revisional, é aquela revisão geral de tudo, e que tudo pode sim cair. Exatamente. Nas, é por isso que eu nos tenho vestibulares. assim, esse pensamento meio assim autocrítico, porque assim, às vezes não é uma revisão para um vestibular, é revisão. Você vai colocar aquele conteúdo de revisão em qualquer prova que você fizer. Né? Mas o que a gente separa devido realmente, eu acredito, né? Eu, por exemplo, nas minhas revisões de aulões, essas coisas, eu separo os conteúdos que vão cair em qualquer vestibular, mas de acordo de como o vestibular cobra. Sim. Por exemplo, o Enem é contextualizado. Então, eu tenho que ensinar o aluno a ler uma questão, tipo o Enem, interpretar e resolver. Sim. Na UVA eu já acho muito mais tranquilo, porque ela já é um pouco mais direta. Não tem um enunciado do tamanho do mundo. Tem um enunciado reduzido. Por isso, né? Então, você já vai diretamente ao ponto. Né? Então, assim, mas isso não quer dizer que nós não façamos questões do estilo UVA, por exemplo, na revisão. Por exemplo, nas nossas provas aqui do ensino médio, as minhas questões, por exemplo, de física, é dos dois tipos. Então, o aluno, de todo o conteúdo que a gente vê no ensino médio, o aluno faz questão estilo UVA e estilo Enem. Para ele entender como é que cada um é cobrado. Inclusive, os alunos chegam assim, esse mesmo conteúdo aqui, mas essa aqui foi mais difícil porque tinha mais coisas. Por mais que o conteúdo dessa aqui que era um enunciado mais simples, mas essa aqui que era maior eu não consegui resolver. Já conhece, outro já. Então, puxa, é a leitura, interpretação de novo. Exatamente. Né? Então, fica aí novamente a dica, pessoal. Leiam, releiam as questões, consigam interpretar. Bia, eu não consegui interpretar. O que é que eu faço? Às vezes eu uso assim, porque também chega pra mim, né? Sim. Aí, às vezes, ou eu aconselho, né? Ou ir pular pra próxima questão, ou então dar uma paradinha. Pedir pra ir ao banheiro, bebe água, sabe? Para poder a mente, o olhar ver outra coisa, a não ser letras e números. E, né? A gente sabe, nós somos adolescentes, nós entendemos como é que um adolescente também costuma agir. Exatamente, mas também levar em consideração, Bia, só na questão da leitura. A leitura, né? Leitura, grifa pontos específicos, pontos-chave, que ajuda bastante. É indispensável. Eu acredito, professor, não sei se mudou, tá? Se tiver mudado, peço desculpas, mas eu acho que também é permitida a questão do lápis e da borracha. Ou não, acho que não mais. Nunca me atentei. Eu acho, gente, assim, eu acho que pode. Mas se não puder, bota no saquinho, tá? Mas eu acho muito interessante, porque se não levar, né, por realmente assim, não tem rascunho, né? Na minha época não tinha rascunho. Então, para você fazer uma prova de matemática, você tinha que fazer do lado, e os espaços entre as questões são muito curtos, né? Então, realmente, eu não sei, porque eu nunca me atentei à questão de lápis e borracha, eu levava caneta, riscava mesmo lá no fundo da prova, então, eu não sei como é que está hoje, né? Mas... Porque passou por diversas mudanças, né? E aí, o edital, caso você tenha dúvida, está lá disponível também no site uvanet.com.br, tá? Lá tem todas as informações. Bia, mas é muita coisa. Então, acessa o Instagram da escola, CCJ Sobral, tá? Sim, que lá temos também no nosso próprio feed, nós temos algumas dicas, principalmente o que levar, né? Sim. Horários, que é crucial, como a gente já reforçou. Dicas bem importantes, já mais resumidas no próprio edital. Exatamente. Mais resumidas, porém mais diretas. Sim, exatamente. E, professor, para a gente finalizar, nem percebi, né? Já tá passando aqui. Mas para finalizar, apesar de diversas dicas dadas para os nossos alunos, os vestibulandos que irão no dia 7 prestar novamente essa prova mais um maravilhosa, vestibular, né? Que saíram agora recentemente do Enem, que foi 2 domingos. Agora a gente está indo para o último, né? Que é a UVA. Alguma dica final para a pessoa, para o adolescente, administrar o tempo e evitar travar nas questões mais longas? Eu acho que essa pergunta foi mais ampla, exatamente, né? Porque vai exigir um pouquinho mais de reflexão. Exige mais, tá, gente? Então, fica aí com a resposta do Rian. Eu vou falar da minha própria experiência, né? Eu fiz a UVA 2 vezes e, graças a Deus, eu fui aprovado nas 2. Então, a experiência que eu tive é a seguinte, eu vou dar um olhar físico sobre a situação. Né? Quando você vai para o seu local de prova, a melhor coisa que você tem que fazer é usar o ambiente a seu favor. Se adapte primeiramente ao ambiente. Administre seu tempo. Faça uma breve reflexão. Poxa, eu tenho esse tempo de prova. São tantas questões. Eu tenho uma estimativa de tantos minutos por questão. Administre seu tempo. Não extrapole nem exagere. Se conecte com o ambiente. Bota os pés no chão.
né? Sinta o calor, dependendo de onde você vai fazer, né? Se adapte ao ambiente, né? Faça parte do ambiente e então comece, né? Não desperdice tempo. Poxa, cara, como eu já falei anteriormente, se você sabe que você tem afinidade, faça logo, garanta logo isso. E se você percebe que uma questão está puxando muito do seu tempo, deixa-o para depois, né? Sim. Garanta logo que você já sabe e quando você fizer tudo isso, aí você retorna, aí você tem todo o tempo do mundo. Aí você lê com calma, refaz, faz de novo e tal. Agora, se estiver no final do tempo, a gente não tem o que fazer. Chuta para não deixar o gabarito em branco, né? Infelizmente, a gente tem que ser... E é interessante que, pelo menos, se não souber responder, né? Sim. Mesmo através do chute, porque isso também contabiliza, né? Exatamente. Então, é muito importante essa dica. Então, assim, para a uva, pessoal, realmente o que eu lhes digo é se adapte ao ambiente, porque às vezes aqui em Sobral tem gente que tem sorte, né? Pega um ambiente bem interessante, bom, climatizado, né? E tem outros, que foi o meu caso das 2 vezes, né? Um local um pouco insalubre, né? Entre aspas, que tipo assim, era no ventilador, era muito quente, como a prova acontece, tipo assim, 2 horas da tarde, você já chega com calor, né? Já chega incomodado. Aí quando a sala também assim, é meio quente, aí às vezes isso atrapalha também o bem-estar do aluno na hora também. Pode atrapalhar. Então realmente é se adaptar. A questão é essa, é a adaptação. Põe os pés no chão e sinta o ambiente. Faça parte do ambiente. É simples. Bom, pessoal, a minha dica, tá? Como também ex-vestibulanda, e eu fui formada pela UVA, tá? Sou formada em pedagogia pela UVA, então passei 4 anos e meio certinho, não peguei nenhuma greve, peguei um pouco da pandemia, né? Porque a gente também tem esses pontos a falar a respeito. Sim, é natural. Peguei um pouco da pandemia, mas graças a Deus não foi um motivo para poder parar o curso, graças a Deus. Mas o que me ajudou bastante é ir descansada, sabe? Não é, por exemplo, eu vou sair hoje no sábado, vou comer uma coisa muito gordurosa, vou então ficar até meia-noite, 1h com meu namorado, então ele com vai as entender, minhas amigas, tem que entender, né? Pra poder, apesar da prova ser 8h, 8h30 da manhã, a gente também não pode deixar aqui chegar atrasado. Exatamente. Né? Então, faça uma coisa mais tranquila, determine um horário de dormida, né? No mínimo 8 horas de sono, tá? E lanche saudavelmente. Deixe para poder fazer as outras coisas. Depois né? da prova, deixa depois da prova. Como a maioria dos alunos são, né? Fazem academia, deixa para o domingo à noite, tá? Exatamente. Termina a prova, já você vai para uma lanchonete, vai se esbalda aí, você come e sai, namora, faz o que você quiser. Exatamente. Deixa para depois da prova. Exatamente. E é isso, pessoal. Eu espero que aqui a gente tenha sanado algumas dúvidas, que tenham, né, dado para vocês dicas valiosas, dicas que possam estar somando, né, para o dia 7 de dezembro. Sim. E outras dúvidas que vocês tiverem, tá certo? Podem estar acessando tanto o Instagram do CCJ Sobral, tá bom, do colégio, como também, né, entrando na UVANet, que é o portal oficial da UVA, do vestibular, vendo o edital, tá bom? E professor, muito obrigado pelas dicas, pelas dúvidas que foram sanadas, tá? Sim. É um prazer ter você aqui conosco, né? Mais uma edição do podcast. Sim. Quero também agradecer, né, aos profissionais que estão aqui nos ajudando por trás. E é isso, eu espero, né? E deixar só uma última mensagem para os alunos, né? Para finalizar realmente de fato. Pessoal, a primeira coisa que eu quero lhes dizer, primeiramente, boa sorte, né? Hoje, basicamente, encerra todo e qualquer tipo de... que eu não recomendo você parar para estudar agora, não adianta. Vai lá, descansa, vive seu fim de semana. Muito boa sorte, que Deus abençoe todos vocês. Não tenha medo de errar, né? Faça o que você... dê o melhor de si e você vai ser recompensado por isso, tá certo? Agradeço o convite novamente ao pessoal da equipe aqui do colégio, a coordenação e os outros professores, né? Estimo muito eles, são ótimos professores e obrigado. Demais, né? A equipe do ensino médio, ela é demais. É pancada, viu? Babado. Profissionais excepcionais, pessoal. Então, muito obrigado a todos, Bia, pelo convite, a coordenação, o Colégio Coração de Jesus. Obrigado, pessoal. Beijo, pessoal. Fiquem com Deus e até o próximo Pod Edu. Até.